Boa tarde a todos. Às 14 horas e 11 minutos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do dia hoje, 5 de setembro. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovada. Expediente. Mas no expediente foi convencionado, doutor André, que teremos aqui o pregão dos processos que serão julgados independentemente de pauta. Então, Vossa Senhoria tem a palavra. Por delegação da presidência. Registro de candidatura. Registro de candidatura, número 0600-512-40, 2018-6, 20.0000. Relator, juiz Luiz Gustavo Alves Smith. Registro de candidatura. Impugnado, Avança RN 1. O segundo desembargador é o registro de candidatura número 0600-623-24, 2018-6, 20.000. Relator é o juiz Vladimir Capistrano. Registro de candidatura, impugnante Ministério Público, impugnado José Lima Santiago. Advogados Vanderlei Alessandro Costa Silva, requerente coligação do lado certo. O terceiro processo é o registro de candidatura 0600-640-60, 2018-6, 20.0000. O assunto é condição de elegibilidade, quitação eleitoral, impugnação ao registro de candidatura. Impugnante, Ministério Público Eleitoral, impugnado Miguel Salustiano de Lima. Advogado Vini Beatriz da Silva Lima, requerente coligação do lado certo. Advogada Berna Ignos Barros Batista de Azevedo. São estes, desembargador. Somente. Algum outro que independa de pauta e que não foi mencionado? Senhor presidente, tem os processos de relatoria, de propaganda de relatoria da juíza auxiliar Adriana Cavalcante. Não foi apregoado? Não foram apregoados. Então, doutora Adriana, tem aí? Está aí já, por favor. Então, o recurso na representação 0600-35652, da relatoria da juíza Adriana Magalhães, assunto divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral, calúnia na propaganda eleitoral, propaganda política. Representantes MDB e Garibaldi Alves Filho, advogados Eric Wilson Pereira e outros. Representado Facebook, advogados Rodrigo Ruf Martins e outros. E o segundo de propaganda é o recurso na representação 0600-45352, 2018, 6, 20.0000. Também relatora, juíza Adriana Magalhães, o assunto divulgação de fatos inverídicos na propaganda eleitoral, calúnia na propaganda eleitoral, propaganda política. Representantes MDB e Garibaldi Alves Filhos, advogados Eric Wilson Pereira e outros, representado Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, advogados Rodrigo Rufo Martins e outros. Mais algum que não tenha sido mencionado? Então, serão estes os que serão julgados independentemente de pauta. Indicações e propostas, eu tenho aqui uma proposição em face do artigo 199 caput do Código Eleitoral e 221 da Resolução TSE 23.554/2017, a proposição, e aqui uma sugestão, aberto a modificações, mas eu proponho a constituição da Comissão Apuradora das Eleições Gerais do corrente ano, bem com a designação dos excelentíssimos senhores juízes, doutor André Luiz de Medeiros Pereira, doutor Luiz Gustavo Alves Smith e Francisco Glauber Pessoa Alves para comporem a referida comissão. Doutor André Luiz na qualidade de presidente. E eu segui o critério da antiguidade aqui, observado, e o decano da corte não poderia ser diferente na qualidade de presidente. Todos de acordo? Então, já assino aqui a portaria da comissão.
Eu não tenho nenhuma outra indicação nem proposta. Desembargador Cornélio Alves. Doutor Glauber Alves. Senhor presidente, eu já havia até adiantado esse assunto, mas o doutor Vladimir, fazemos parte da Comissão de Jurisprudência, que é quem analisa os artigos que são publicados na revista aqui do nosso TRE, e eu queria a compreensão de Vossa Excelência, e no sentido de instar o setor de informática a desenvolver o sistema eletrônico de blind paper, que é a análise cega dos artigos para fins de facilitar e dar maior independência e transparência. Esse sistema é o sistema utilizado pelas universidades, pelas publicações, e é o que permite a maior qualificação, inclusive, da publicação. Eu acho que pode ser tomado de empréstimos. As universidades já usam esse sistema, é meio que um hotspot, ou seja, a pessoa se cadastra, se submete o artigo, ele é feito de uma forma cega, na verdade o artigo não é identificado e a avaliação é mais adequada, transparente e isenta. Eu indago só, doutor Glauber, o Departamento de Tecnologia aqui já foi questionado se é possível ou não. Se não, já não. De imediato. Se não foi, para que ele busque mecanismo de alcançar esse... Mas é possível, eu acho até que na UFRN já tem. Eu acho que não é problema, não. Por parte da presidência, acolhida a sugestão, alguma... Todos de acordo? De acordo, senhor. Então, acolhido aí, doutor André, providenciar os expedientes necessários. Mais algum, doutor Glauber? Não, senhor presidente, obrigado. Doutor André Pereira, juiz decano da Corte. Doutor José Dantas de Paiva. De Paiva. Não tem. Não tem. Doutor Luiz Gustavo Smith. Sem proposições de comunicações, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Sem comunicações, senhor presidente. Então, esgotada essa parte inicial, leitura de acordo, tem algum? Não há. Iniciemos os julgamentos. E, por favor. Senhor presidente... Vamos dar prioridade à doutora Adriana, exatamente né? o que eu ia falar. Doutora Adriana, por favor, tomar assento aqui na corte e me informe aí quais são os... Dois e o de Japia. Não sei não. Vocês quem sabem aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem olhei para o processo que eu tenho suspeição. Oi. Não sei de nada. Os dois são no PJ. Os dois são no PJ. Doutora Adriana, seja bem-vinda. Então tem que ter o acordo completo. Processo 356, dígito 52, relatoria doutora Adriana Magalhães. O assunto já foi mencionado no momento em que foi realizado o pregão. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Senhor presidente, na verdade, eu queria só fazer um pequeno esclarecimento. Esses dois recursos, eles possuem as mesmas partes, o mesmo assunto, e eles só diferem porque, na verdade, um diz respeito a uma publicação na internet e outra publicação no mesmo dia, mas então, são absolutamente iguais. Serão julgados em conjunto? Então, eu queria então, por favor, pedir Vossa a Excelência, guisa até de mais celeridade para a gente, que eu vou ler o relatório, que são absolutamente idênticos, e os votos também. então, só fazer a referência aqui ao outro, que é o... É o 45352. Perfeito. Certo? Doutora Adriana, o voto não está liberado. Se puder pedir assessoria. Pois não, estou em mesa, presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Pode relatar. Cuida-se de representação eleitoral com pedido liminar, juizada pelo Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro no Rio Grande do Norte e por Garibaldi Alves Filho, em face do Facebook, Serviços Online do Brasil, por propaganda eleitoral antecipada negativa, em razão de postagens na internet em período de pré-campanha, por meio do perfil Natal Zoeira, no Facebook, e Natal Zoeira no Instagram, em tom jocoso e ofensivo aos representantes.
Aduziram os recorridos que o mencionado perfil veiculou propaganda hostil, na forma de paródia negativa, na qual alguém tenta imitar a voz do candidato, Garibaldi Alves, como se estivesse pronunciando os seguintes dizeres: olá, seus otários, preciso do seu voto para manter a corrupção. Vou enganar os mais pobres, os sem noção e principalmente você que é burro. Então saia de casa, pegue aquele busão lotado para participar da nossa enganação, para que eu não perca essa mamada mais uma vez. Contamos com a sua burrice. Por meio da decisão constante do ID identificado, foi deferida em parte a tutela de urgência requerida para determinar ao Facebook Brasil que excluísse, no prazo máximo de 24 horas, os vídeos publicados no perfil Natal Zoeira no Facebook e no Instagram, constantes nos links apontados pelos recorridos, sob pena de estipulação de multa diária. De pronto, foi indeferido o pedido antecipatório no sentido de que o Facebook Brasil se abstivesse de proferir afirmações caluniosas ou difamatórias contra o candidato, ante a manifesta impossibilidade de impor tal providência ao representado. Por meio da petição, no ID também já identificado, a empresa informou que os conteúdos específicos apontados na decisão liminar já se encontravam indisponíveis, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos. Ao final, requereu que se declarasse integralmente cumprida a liminar deferida, afastando-se a incidência de quaisquer sanções. Na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou o Ministério Público Eleitoral, por meio do parecer identificado, pela improcedência da representação. Ato contínuo, foi proferida decisão pela procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, para ratificar a medida antecipatória outrora deferida e confirmar a manutenção da exclusão dos vídeos publicados no perfil Natal Zoeira, no Instagram e na internet, constante das URLs indicadas pelos recorridos e indisponibilizadas pelo Facebook Brasil a tempo e modo. Malgrado a inexistência de recurso das partes, o MPE, na qualidade de fiscal da lei, ofertou sua resignação. Em prol de sua pretensão de reforma, o Ministério Público reconhece que o vídeo impugnado diz respeito a uma paródia sem graça e de muito mau gosto, na qual o candidato à reeleição Garibaldi Alves Filho encontra-se inserido, com evidente conteúdo que o ridiculariza. No entanto, acredita que, neste caso, deve imperar a livre circulação de ideias sem a intervenção do Poder Judiciário. Em suas contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da decisão. Sustentam que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela inconstitucionalidade da proibição de vinculação a sátiras, charges ou paródias de candidatos no período eleitoral, nos autos da ADI 4451, tal fato não representa um aceno autorizativo para, sob o pretexto do exercício da liberdade de expressão, denegrir a imagem e a honra de candidatos na internet. Rememoraram ainda que a legislação eleitoral prevê a retirada, por solicitação do ofendido, de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável. É o relatório, senhor presidente. Em discussão. Pois não. Sim. Com relação ao relatório, aprovado o relatório, o Ministério Público tem a palavra por até 10 minutos, doutora Sibeli. Excelente senhor presidente, senhora relatora, senhores juízes. Como bem a doutora Adriana disse, o Ministério Público reconhece que a publicação ela não elogia o candidato, né? Ela denigre. Porém, ela faz por meio de piada, de trucagem. Só o fato da doutora Adriana ler aqui já despertou o sorriso de alguns presentes. Então, é visível que a publicação, a partir do próprio perfil, já que o perfil se chama @zoeira, denota que se trata de piada, humor. É um humor de mau gosto, é uma crítica que poderia ter sido feita com mais elegância, não é o propósito do perfil. Mas não há dúvida de que se trata de humor. A preocupação do Ministério Público é única e exclusivamente porque foi declarado inconstitucional o artigo 45, incisos 2 e 3 da Lei 9.504. O Supremo ele se debruçou sobre se piadas estariam livres de circulação ou não no pleito eleitoral, em campanha. Ou seja, é possível criticar candidatos através do bom humor? O Supremo disse sim. O que foi que o Supremo disse? Esse inciso 2, que diz que é vedado
usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que de qualquer forma degrade ou ridicularize candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito, o Supremo diz que isso é inconstitucional, essa vedação. Você não pode proibir o bom humor. Também o inciso terceiro, veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, seus órgãos ou representantes. Então, o Supremo disse que isso era inconstitucional. Eu queria lembrar aqui que a gente... assim, o que o Ministério Público quer muito é que o juízo de valor sobre esse bom gosto ou não pertence ao judiciário, porque ele trata da livre circulação de ideias. E a piada, o humor e a paródia são as formas mais incisivas e criativas de se tecer críticas. O ministro Celso de Mello, quando ele reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo, ele deixou claro o seguinte, abre aspas, não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão, de comunicação, de informação e de criação artística, mostrando-se inaceitável qualquer deliberação estatal cuja execução importa em controle do pensamento crítico, com o consequente comprometimento da ordem democrática. É por isso que o acesso à informação, que também se exterioriza em programas humorísticos, charges, sátiras e espetáculos transmitidos no curso do processo eleitoral, qualifica-se como objetivo primacial de uma sociedade livre e democrática. Essa estranha e preocupante tentação autoritária de interferir, de influenciar e de cercear a comunicação social, especialmente quando ela traduz crítica mordaz, dura e implacável, não pode ser tolerada nem admitida por esta Suprema Corte. O alto significado da liberdade de manifestação do pensamento, inclusive no campo da criação artística, reside no fato, em tudo relevante, de que a liberdade de expressão, que se acha positivada na Declaração Constitucional de Direitos, representa elemento fundamental de garantia da integridade do regime democrático e de preservação de sua própria existência. E ele continua, o riso, por isso mesmo, deve ser levado a sério, pois constitui, entre as várias funções que desempenha, o papel de poderoso instrumento de reação popular e de resistência social a práticas que caracterizam ensaios de dominação governamental, de opressão do poder político, de abuso de direito ou de desrespeito aos direitos do cidadão. Na verdade, o riso e o humor traduzem expressões de representação e de percepção da realidade em que o povo vive e que lhe permitem adotar medidas que neutralizem, por repúdio popular, os agravos que os maus governantes e ímprobos administradores públicos lhe causam. Então, o ministro ele deixou claro o seguinte, quem entra na vida pública se dispõe a receber críticas, e às vezes essas críticas elas vêm por meio de piadas. Por que o caso concreto difere de fake news? Na fake news, ela se pretende séria. A gente não sabe quem é o autor passa-se por outra pessoa, aparentemente um jornalista ou um blogueiro sério, e publica uma notícia de conteúdo falso. Então, se no caso concreto se tratasse de fake news, na ótica do Ministério Público, o que é que estaria acontecendo? Alguém publicaria uma notícia séria dizendo, olha que gravidade, o senador Garibaldi Alves falou. E, no entanto, a percepção que se tem desde o primeiro momento que se acessa um perfil de nome zoeira é de que dali não vem coisa séria. E quando se escuta, é visível que não é o senador falando, é alguém imitando. A reparação de danos à sua honra pode ser buscada por meio do direito civil, mas no campo do direito eleitoral, e por isso o Ministério Público recorreu como fiscal da lei, porque a gente entende que um bem maior está em jogo aqui, é a liberdade de expressão. Então, o Ministério Público ele se manifesta pela reforma da decisão, com todas as vênias, a excelente juíza, doutora Adriana. É como se manifesta o partido. Obrigado, doutora Cibele. A relatora como vota? O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. Nos termos do artigo 996 do CPC e da súmula 99 do Superior Tribunal de Justiça, tem o Ministério Público Eleitoral legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da ordem, ainda que não haja recurso da parte. Preliminarmente, há de ser afastada a pretensa existência de litispendência, só erguida pelo MPE em sua peça recursal, na medida em que, claramente, as postagens indicadas nas URLs constantes da representação 45352 e estas são absolutamente daquelas díspares assinaladas nos presentes autos, as quais possuem conteúdo diverso e foram veiculadas em datas absolutamente distintas. Logo,
Inexistindo coincidência na causa de pedir de ambos os feitos, não há de se falar em repetição de medidas idênticas, devendo-se afastar da questão prejudicial de mérito. Passo ao mérito da irresignação do parquê eleitoral. Como assentado, as postagens ocorreram muito antes da data da qual é permitida a propaganda eleitoral. Em tal caso, há proibição normativa para a propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea, ainda que na modalidade negativa. É fato que o artigo 36, caput, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 1997, estabelece o prazo para o início da propaganda eleitoral e a respectiva penalidade em caso de inobservância desse marco temporal, nos seguintes termos. Eu fiz a transcrição para Vossas Excelências. Na hipótese em exame, vê-se que o conteúdo das postagens tem o desígnio evidentemente eleitoreiro, eis que faz referência cristalina ao pleito de 2018. Em sendo assim, o referido perfil incidiu na vedação à propaganda eleitoral extemporânea negativa, na medida em que há pedido explícito direcionado ao eleitorado. Na forma de ironia, a aparente crítica política, difundida por meio de paródia, ganhou traços de pedido explícito de voto reverso, em tempo desautorizado. Porque há proibição de propaganda eleitoral antecipada propriamente dita, com a mesma razão, não pode ser admitida a contra-propaganda eleitoral ostensiva em período de pré-campanha, sob pena de caracterizar o desequilíbrio na disputa eleitoral entre os demais pretensos candidatos. E, nesse sentido, eu colaciono, então, também um precedente que vocês já podem visualizar. Na prática, a publicação dos vídeos nas redes sociais também incorreu na vedação legal, segundo a qual a mensagem de cunho eleitoral não pode conter agressões ou ataques pessoais aos candidatos. Com previsão constitucional, ex vi no artigo 5º, inciso 4º, a liberdade de manifestação do pensamento não está imune a limites. O exercício desenfreado desse direito colide com outros direitos de igual estatura normativa, especialmente os direitos fundamentais, quais sejam a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, assegurada, então, no mesmo artigo 5º, todos da Constituição Federal. Com vistas a fazer cessar abusos do direito de manifestação de pensamento, a legislação eleitoral prevê a retirada, por solicitação do ofendido, de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais aplicáveis ao responsável. No mesmo sentido, o artigo 17 da Resolução 23551 do TSE reproduz a norma legal supramencionada, no sentido de proibir expressamente a divulgação de propaganda eleitoral ofensiva à honra ou à imagem de qualquer pessoa. Acresce igualmente que, de acordo com o artigo 242 da Lei 4.737 de 65, na propaganda eleitoral, qualquer que seja a forma ou modalidade, não se empregará meios destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais, capazes de interferir diretamente no resultado das eleições. Com efeito, os vídeos postados no Facebook e no Instagram no mencionado perfil atribuem ao segundo recorrido a peculiaridade de que mantém a corrupção e engana o eleitor, o que indubitavelmente ofende a honra e a imagem do candidato filiado ao primeiro recorrido. Ademais, pode-se verificar que o perfil se encontra aberto para acesso e visualização de suas postagens, o que facilitaria a disseminação de seu conteúdo. Em situações como a dos autos, o Tribunal Superior Eleitoral considera a veiculação em textilha como propaganda antecipada negativa, passível de sancionamento pela Justiça Eleitoral, e, nesse sentido, eu trago, então, um precedente recente de relatoria do ministro Tarcísio Vieira Carvalho Neto. Insta sobrelevar, ademais, que a ADI 4451, proposta pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão, em face dos incisos 2º e 3º do artigo 45, como bem citado pelo Ministério Público, tinha por escopo questionar a vedação às seguintes condutas. Letra A. Usar truncagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem o candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. Letra B. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. E eu faço a transcrição, então, dos fundamentos da ADI 4451 e sigo. Segundo o recorrente, a partir do julgamento da ADI 4451, a paródia, permitida e estimulada pela Constituição Federal, tem o humor como meio e a crítica como fim. Sustenta
o Ministério Público, que a crítica satírica, ainda que ardente e incisiva, é instrumento essencial à liberdade de expressão e método de engajamento político inexcusável, não podendo o judiciário ou qualquer outro órgão estatal limitá-la ou censurá-la. De certo, a liberdade de expressão e de imprensa é essencial para o bom funcionamento de qualquer democracia. No dizer da ministra Carmen Lúcia, quem não tem direito à liberdade de expressão não tem garantia de qualquer outro direito, porque a palavra é a expressão da alma, do pensamento. Em pronunciamento de abertura no seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 88 e a liberdade de imprensa. Em mais uma oportunidade, no julgamento da ADI 4815, a aludida ministra, parafraseando o provérbio popular "cala a boca, já morreu", vota pela impossibilidade de biografias serem previamente censuradas por qualquer indivíduo ou autoridade. Na ocasião, o STF decidiu com base na ideia de que a liberdade da expressão, que abarca a liberdade de informar e de ser informado, teria na Constituição uma superproteção, como exigência para a manutenção de uma democracia pluralista. Ocorre, porém, que não é essa discussão que permeia os autos. Não tem a publicação das mídias, ora impugnadas, a pretensão de informar, de comunicar ou mesmo fazer crítica ferrenha a respeito do candidato. Por qualquer ângulo que se examine, notória é a disposição do proprietário dos perfis de expor a imagem do segundo recorrido ao escárnio público às vésperas das eleições. Malgrado não se trate, como disse o Ministério Público, de candidato de primeira viagem, é certo que, considerado o instante eleitoral e a julgar pela forma incisiva e frontal da mensagem, a publicação dos vídeos revelou manifesta afronta à pessoa do candidato e a seus eleitores, esses últimos taxados de otários, sem noção e burros, o que deve ser proibido pela Justiça Eleitoral. Em vista disso, os vídeos postados em período de pré-campanha não objetivavam o exercício concreto da liberdade de expressão ou manifestação do pensamento, que assegura aos cidadãos o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra autoridades ou agentes do Estado. Ao contrário disso, o contexto fático leva a crer que a replicação da paródia visava tão somente desprestigiar o segundo recorrido, colocando-o em posição de desvantagem em relação a outros candidatos, de sorte a interferir no resultado do pleito. A toda a evidência, o uso de linguajar difamatório na divulgação de atributos negativos em contexto relacionado às eleições realça a intenção de prejudicar o segundo recorrido na disputa eleitoral, extrapolando a divulgação de ponto de vista ou mesmo de crítica implacável. Ademais, tende a haver limite entre uma simples peça de humor e um reclamo de índole eleitoral ofensivo, agressivo e fora de época. Não pode a Justiça Eleitoral permitir que seja preconcebida e transmitida contra-propaganda eleitoral antecipada contra pretenso candidato, associando-lhe a pecha de desonesto, corrupto, safado e que trama enganação. Extrapola, por conseguinte, a liberdade de fazer crítica política através da sátira, da charge, da paródia ou outra forma de humor, que por vezes tratam com acidez, ironia e sarcasmo, ou mesmo deboche a atuação de instituições, governos e figuras públicas. Nesse sentido, eu trago, então, mais um precedente para Vossa Excelência e, da mesma maneira, prossigo. Não pode a Justiça Eleitoral admitir abusos cometidos na internet na forma de propaganda eleitoral irregular, sob pretexto do exercício da liberdade de expressão ou comunicação. Desse modo, não podem ser toleradas divulgações que tenham o único objetivo de caluniar, difamar e injuriar candidato a mandato eleitoral. Portanto, nos presentes autos, o propósito de aviltar a imagem do segundo recorrido com finalidade eleitoreira restou evidenciado pela mídia de propaganda de rejeição, que, além de imputar predicados ignóbeis como corrupto, enganador, aquele que vive de mamadas, veicula mensagens que buscam incutir nos eleitores a ideia de que o candidato não é merecedor da confiança depositada nas urnas. Desta feita, a norma eleitoral rechaça a propaganda ofensiva à honra, podendo tal achar que constituíssem propaganda eleitoral irregular ou abusiva, tendente à quebra de isonomia. Assim, a manutenção da remoção dos vídeos contestados é medida que se impõe. Ante exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos recursos para manter, em suma, a integralidade da decisão atacada, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, para confirmar a exclusão dos vídeos publicados na internet. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutora Adriana. Doutor Vladimir Capistrano, como voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, como de praxe, um voto bem construído da doutora Adriana.
mas do qual eu divirjo. Eu concordo com toda a censura moral que a doutora Adriana faz às postagens. Eu também, assim como o Ministério Público fez, afirmo que são postagens absolutamente grosseiras e que não contribuem de verdade para o debate político. No entanto, a proteção que a Constituição confere a esse tipo de atitude não pode ser desconhecida pela Justiça Eleitoral. E eu lembro aqui que no dia de ontem, na sessão do Tribunal Superior Eleitoral, foi julgado o recurso na representação 0600-946-84, em que era relator o ministro Carlos Orbach, movida pelo candidato Jair Messias Bolsonaro contra a Abril Comunicações S.A. Também tratando de sátira em publicação contra aquele candidato. No caso do processo julgado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, a revista Veja, do Grupo Abril, fazia alusões entre o candidato Jair Bolsonaro e Hitler. E era contra essa matéria, contra essa alusão, que o candidato se voltou nesta representação. E o Tribunal Superior Eleitoral, à vista da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4151, se não me falha a memória, compreendeu que a sátira é admitida no processo eleitoral, ainda que não contribua positivamente para o debate político. Eu tive a curiosidade de buscar no dicionário AIS o conceito de sátira, e o dicionário assim conceitua: discurso ou escrito picante, malindecente ou de crítica rigorosa, ironia, mofa, zombaria. E é justamente diante do que estamos aqui. O candidato representante, ele foi absolutamente zombado pelo vídeo postado nas redes sociais, mas, obviamente, num tom de sátira. E como disse a doutora Cibele, tanto pelo nome do perfil que postou aqueles vídeos, como pelo conteúdo dos vídeos, qualquer pessoa que os assista já percebe que não se trata de nada sério. É uma brincadeira, uma ironia, ainda que de absoluto mau gosto. Mas não é uma notícia séria. Daí, inclusive, não se poder trazer para o caso a regra do combate às fake news, porque nem fake news essa postagem consegue ser. Ela é simplesmente uma zombaria. E a zombaria está dentro da proteção conferida à liberdade de expressão pela Constituição, que foi recentissimamente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4151. Poderíamos, de certo, conceituar essa postagem como propaganda eleitoral negativa e extemporânea. E aí, com fundamento no artigo 36 da Lei das Eleições, fazer a censura a esta postagem, não pelo seu conteúdo, mas pela sua extemporaneidade. No entanto, há, no meu ver, um óbice intransponível a essa conceituação no caso concreto, porque a ação foi voltada não contra a pessoa que veiculou a propaganda que poderia ser caracterizada como extemporânea, os responsáveis por este perfil das redes sociais, mas sim contra a empresa que os mantém. E aí nós estaríamos diante de um caso de ilegitimidade passiva do Facebook para suportar eventual penalidade por propaganda eleitoral extemporânea, que é a penalidade de multa. É tanto assim que a doutora Adriana não está aplicando penalidade de multa, está aplicando a penalidade de exclusão das postagens das redes sociais. Justamente porque a penalidade de multa, que é a única aplicável no caso de propaganda eleitoral extemporânea, não pode ser aplicada contra o Facebook, porque não foi o Facebook que realizou aquelas postagens. Então, senhor presidente e demais membros da Corte, fazendo a mesma censura moral que a doutora Adriana faz a estas postagens, no entanto, divirjo do conteúdo jurídico do voto, porque entendo que as postagens estão, sim,
protegidas pelo direito à sátira, que é uma expressão do direito à liberdade de expressão, que tem proteção constitucional, que foi recentemente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, eu dou provimento ao recurso para julgar improcedente a representação. Desembargador Cornélio Alves, como vota Vossa Excelência? Eu vou seguir a divergência, na verdade é uma crítica somente, não vejo a proibição prevista na legislação para fake news. Então eu vou seguir a divergência. Doutor Glauber Alves, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a liberdade de pensamento é um princípio constitucional, está assegurado na nossa Carta Política e foi fortemente reforçado em 1988, porque saímos de um período autoritário, um período de exceção, e sempre foi a regra, e nós tivemos durante muito tempo esse veso autoritário de buscar evitar suas expressões menos estilosas, por assim dizer. Nós tivemos o julgamento pelo Supremo de inconstitucionalidade da previsão de crime, nós tivemos isso há alguns anos, e do ponto de vista eleitoral, que é o que está em julgamento, e me parece que é isso que foi, dessa forma que foi muito bem estruturado o voto da doutora Adriana, foi sobre dois vértices. A questão do que seria propaganda antecipada por contraponto e de propaganda na internet. Com relação à propaganda antecipada por contraponto, a gente tem que levar em conta que, isso nós já julgamos aqui, que o TSE trouxe novos parâmetros sobre o que seria a propaganda antecipada, e a propaganda antecipada, no dizer atual do TSE, também conjuga e leva em conta o que é hoje entendido como indiferente eleitoral. Isso é a tese B do voto do ministro Fux, nesse agravo em recurso especial 924/2016, que foi julgado recentemente em junho, que nós já tivemos a ocasião de julgar aqui em outras circunstâncias, porque, na verdade, estávamos a julgar ali a propaganda antecipada propriamente dita. Então, em termos de propaganda antecipada, eu teria de pressupor que, em princípio, o autor da postagem fosse algum candidato ou alguém que estivesse agindo para beneficiar algum candidato. Não me parece o caso. Na verdade, o nome do site é Natal Zoeira. Esse nome já não traz credibilidade, porque ele já traz a sátira em si, e isso, portanto, não tem, a meu ver, repercussão eleitoral. Não é algo que seja eleitoralmente sindicável. E aí a gente chegaria no segundo ponto, e essa regência ela é dada pelo artigo 36A da Lei 9.504/97. Hoje, nesses termos desse caso líder do TSE, que é o agravo em recurso especial 924/2016 do ministro Luiz Fux, onde parece que, não havendo pedido explícito de voto, não havendo referência à candidatura, não havendo nada que seja posto fora de um juízo de igualdade entre os candidatos, não pode ser considerado algo dentro da área do direito eleitoral e, na verdade, se enquadra como indiferente eleitoral. Daí porque, a meu ver, esse aspecto já resta afastado no sentido de ser propaganda antecipada ou não. E aí a gente chega no segundo ponto do regramento da propaganda pela internet. Ele é regida pelos artigos 57 seguintes da Lei 9.504/97, a Lei das Eleições, e um dos aspectos que me chama é o artigo 57D, no sentido de que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores, a internet, assegurado o direito de resposta nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 58 e do artigo 58A, e por outros meios de comunicação interpessoal. Esse artigo, ao remeter ao artigo 58 e 58A, ele trata das hipóteses de direito de resposta entre candidatos, onde um pede o direito de resposta, ou seja, na campanha propriamente dita, a partir, na verdade, da aprovação do nome dos candidatos. E aí a gente tem duas situações, que, na verdade, são
um limbo aqui. A gente não tem uma situação que é de propaganda antecipada, nem de contraponto, porque, na verdade, é um site que não tem vinculação eleitoral aparente, ou se tem, não foi alegado, ou se foi alegado, não foi provado. É, na verdade, um site de sátira. E também não temos, por outro lado, uma situação de propaganda na internet que envolva diretamente candidatos e que eventual direito de resposta. De tudo isso, senhor presidente, para me acostar, talvez com outras palavras, mas basicamente ao que foi dito do doutor Vladimir, a gente não tem uma situação constitucionalmente autorizada de exclusão desse conteúdo posto na internet. Na verdade, eu ouso dizer que, se essa ação não tivesse sido trazida, ninguém jamais saberia que site é esse, Natal Zoeira, a não ser as pessoas que acessam esse site. Eu observo que houve compartilhamentos, e é um universo de compartilhamentos baixos para um site que eventualmente tenha muitos acessos, foram 300 e poucos. Então, na verdade, isso deu mais publicidade ao site do que a impugnação, do que essa representação em si. A gente vive numa sociedade onde a gente tem que conviver com manifestações educadas, com manifestações mal educadas, com pessoas bem-humoradas, com pessoas mal-humoradas, mas nem todo mundo na história tinha o pendão para o humor como tinha o Barão de Itararé. E viver em democracia é interessante, porque o Barão de Itararé tinha uma frase que era muito interessante. Ele dizia: tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. A gente vive numa democracia e os homens que se apresentam para serem públicos têm que conviver com a crítica, mesmo que essa crítica esteja longe de ser uma crítica de boa qualidade. E nem sei eu se eu tenho autoridade para dizer se essa crítica é de boa qualidade ou não, porque eu não tenho elementos na sociedade, nem dados estatísticos, para que a sociedade diga que isso é a essência do que representa a sociedade ou não. Eu só sei dizer que esse direito não é vedado constitucionalmente nem à luz da legislação eleitoral. Daí porque eu peço vênia à eminente relatora pelo bem lançado voto e sigo a divergência para prover o recurso promovido pelo Ministério Público Eleitoral. É o voto, senhor presidente. Doutor André Pereira, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, pedindo vênia à relatora, eu acompanho a divergência, considerando que há um evidente exagero, escárnio nesta... Não sabemos dizer nem se podemos qualificá-la como propaganda ou contra-propaganda, e até mesmo no âmbito do direito, por exemplo, infraconstitucional, do direito do consumidor, a propaganda exagerada, com escárnio, com ironia, ela sequer é considerada como propaganda enganosa. E aqui eu acho que nem propaganda é, porque o site não traz esta intenção de ser eleitoral ou eleitoreiro, qual a qualidade que seja dada. Então, eu acho que aqui é uma questão de livre expressão, garantida na Constituição Federal, e, por esses argumentos, me acosto integralmente aos argumentos postos pela divergência aberta pelo doutor Vladimir. Doutor José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Também tenho o mesmo entendimento que o Ministério Público, senhor presidente, e acompanho o voto divergente. Proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, conheceu e deu provimento aos recursos, vencido a relatora que negava provimento. Redator para o acórdão, no caso, doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, aí neste caso, os acordos não serão publicados em sessão, pelo menos não nesta, porque eu não tenho preparado. Amanhã? Tentarei trazer amanhã, senhor presidente. Então, pronto. Vamos. Doutora Adriana, muito obrigado pela participação. Senhor Igual. presidente, só uma dúvida. Pois não. Tem um processo que depende de quórum completo que eu tenho suspeição. A doutora Adriana vai poder ficar para o julgamento? Ela tem para medir horário? Qual é o processo na pauta, doutor É o Vladimir? processo da pauta física. É o JAPI. 53/2016, Não, é o recurso eleitoral 36838. 36831. Então vamos. Se não foi, está. Então Vai poder ficar. Então, nesse recurso caso, eleitoral 368. Vossa Excelência participa, doutor Vladimir? Não, nesse caso eu vou ceder minha cadeira para a doutora. Então inverter aí. E teremos sustentação oral, não é isso? Não?
Então, recurso eleitoral 368, distrito 38, origem 16ª Zona Eleitoral, relator Dr. André Pereira. O assunto é abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, pedido de declaração de inelegibilidade, pedido de cassação de diploma, de perda de mandato eletivo e de aplicação de multa. São recorrentes Simone Fernandes da Silva, advogado Dr. Anderson Pereira Barros, Partido da República, o diretório municipal de Japi, o advogado é o mesmo, recorrido Jodoval Pereira de Pontes, advogado, o ilustre advogado Dr. Nilo Pereira Pinto Júnior, Ferreira, e o outro recorrido, Francisco Ivanilson de Medeiros, o advogado é o mesmo. Tem a palavra Dr. André Pereira. E teremos sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Processo já identificado por Vossa Excelência. O recurso interposto por Simone Fernandes da Silva e Partido da República, PR, em face da sentença proferida pelo juiz da 16ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a AIGE proposta contra Jodoval Ferreira Pontes e Francisco Ivanilson de Medeiros, candidatos eleitos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Japi, nas eleições de 2016. Conforme a inicial, Jodoval Ferreira Pontes teria utilizado a estrutura do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Japi para cooptar votos em favor da sua candidatura nas eleições de 2016, mediante a intermediação da concessão de benefícios previdenciários fraudulentos em favor dos supostos trabalhadores rurais. É relatado ainda que a eleitora Zenilda Claudiano de Lima teria sido favorecida com benefício previdenciário, mesmo não preenchendo os requisitos para tanto, obtendo um benefício de auxílio maternidade por intermédio daquele sindicato, mediante promessa de voto em favor do Jodoval Ferreira Pontes. Tal conduta, segundo os investigantes, estaria evidenciada na afirmação feita por Jodoval Ferreira Pontes em um comício realizado no Distrito das Queimadas, com as seguintes palavras, aspas, quando vocês precisam de um ombro amigo, de um sindicato, para fazer algum benefício, eu estou lá, que pague ou que não pague para atender a vocês, para atender junto à Previdência Social. Após instrução processual, o juiz da 16ª Zona Eleitoral julgou improcedente a demanda, considerando que a prova coligida seria insuficiente para comprovar o ilícito previsto no artigo 41A da Lei das Eleições e o abuso de poder econômico apontados na inicial. E resignado, Simone Fernandes da Silva e Partido da República interpuseram o recurso, sustentando haver nos autos prova robusta de que os recorridos incorreram na prática do ilícito do artigo 41A da Lei das Eleições e também o abuso de poder econômico, por meio de concessão de benefícios previdenciários fraudulentos em troca de votos. Contra razões dos autos, onde é suscitada a preliminar de intempestividade do recurso e no mérito pelo seu desprovimento. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Concluído o relatório. Em discussão, aprovado. Doutor Nilo falará pelos recorridos, não é isso, doutor Nilo? Isso. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, doutor Glauber Rego, a quem eu saúdo os demais membros da Corte. Há pouco tempo atrás, inclusive, na minha estreia nesta tribuna, um mesmo processo com o mesmo conteúdo e as mesmas partes também foi julgado por esta Corte por unanimidade pelo desprovimento. Aqui também não muda-se nada. Queria inverter só por uma questão de estratégia, explico no final. Eu queria começar pelo mérito. No mérito, nenhum dos fatos alegados foram comprovados. Por incrível que pareça, foram ouvidas cerca de 8 testemunhas, sendo elas 5 da parte recorrente. E todas elas negaram qualquer vinculação eleitoral, no caso ora apreciado. Nenhuma das testemunhas da parte recorrente
reconheceu ou disse que havia alguma motivação eleitoral nesse discurso que, como bem asseverou a juíza e também reconhecido pelo Ministério Público, nada passou de que um fato incontroverso é que o investigado vinha trabalhando junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Japi há muitos anos e certamente atendeu diversas pessoas da cidade de Japi, querendo, com tal assertiva, apenas esclarecer que as recebia sendo sindicalizados ou não. Ou seja, o que ele faz no discurso é uma exaltação da sua atuação sindical. Só isso, nada mais. E me permita entrar agora aqui na preliminar. O recurso é flagrantemente intempestivo. Ora, a publicação se deu no dia 14, uma quarta-feira, contando-se o primeiro dia na quinta, dia 15. Perdão, na quinta-feira, contando-se o primeiro dia na sexta. Logo, o prazo se exauria, o termo final para a contagem do prazo é a segunda-feira. Isso não há o que tergiversar. Ora, de acordo com a resolução 23.478 de 2016, que foi a resolução regente daquela eleição, é muito claro no artigo 16, não se suspende os prazos sábados, domingos e feriados, logo no final. Ademais, como alega a parte recorrente, para trazer essa tempestividade, diz, não, utiliza-se o 224 do Código de Processo Civil. Ledo engano. Mesmo que se coloque essa contagem pelo Código de Processo Civil, o prazo teria se exaurido na terça, ou seja, dia 19, contando-se a sexta, segunda e terça, portanto, dia 19 de dezembro de 2007. Isso é uma questão eminentemente numérica. Se o prazo se exaure no dia 19, ainda não estávamos no recesso judicial, do Poder Judiciário. Então, o presente recurso foi dado entrada somente no ano em curso. Agora em janeiro, salvo engano, dia 11. Portanto, é totalmente intempestivo. Mas, eu queria apenas concluir, eu acho que fiz um pacto com a doutora Cibele, né? Ela conhecida como a procuradora musical, apenas para fazer uma citação, viu, doutora Cibele? Por isso que eu usei da tribuna. Para citar uma canção do maior poeta, olhando para a corte, digamos, da nossa época, inclusive doutor José Dantas de Paiva, chamado Cazuza. Eu vou sintetizar o processo de uma canção de Cazuza. No mérito, dizia Cazuza, as tuas ideias não correspondem aos fatos. E na preliminar, o tempo não para. Satisfeito. Como vota o relator? Senhor presidente, de início eu estou afastando a preliminar de intempestividade, porque o doutor Nilo, perdão, né, nominar assim, mas o recorrido, perdão, nas suas contrarrazões, coloca que o processo teria sido publicado no dia 14, mas houve um equívoco, na verdade foi dia 15. Então isso altera porque foi uma sexta-feira, passa para segunda-feira, dia 18, e eu afasto a preliminar para considerar o recurso tempestivo, senhor presidente. Todos de acordo com a preliminar? Com o relator. No mérito? Senhor presidente, o processo conta com parecer do Ministério Público primeiro grau pela improcedência, sentença de improcedência, parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela improcedência, a eleitora Zenilda, que diria que ela não tinha sido moradora para ter acesso a este benefício em diligência, o Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria Regional Eleitoral viu que ela tem cadastro na Receita Federal como moradora lá do sítio. O discurso, Vossas Excelências acompanharam no relatório, já dá para ver que não há nenhum pedido de voto, nenhuma
demonstração do uso da máquina do sindicato. Então, senhor presidente, para não me alongar diante da longa sessão que nós teremos hoje, de forma o acervo probatório não foi suficiente para comprovar a ocorrência da captação ilícita de sufrágio de abuso de poder econômico, devendo ser mantida a sentença recorrida e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. Obrigado, doutor André. Doutor José Dantas de Paiva. Doutor Luiz Gustavo. Com o relator, senhor presidente. Doutora Adriana. Acompanho o relator, excelência. Desembargador Cornélio. Doutor Glauber. Com o relator, senhor presidente. Então, a unanimidade, em harmonia com o parecer ministerial, o Tribunal Regional Eleitoral negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Agora não tem nenhum outro processo que demande a presença da doutora Adriana. Eu agradeço a Eu agradeço presença também. Uma boa tarde a todos. E volto ao trabalho que tem muito, né, na propaganda. 2 liminares aguardando. Pois é. Doutor Vladimir, por favor. Sim, eu fui lembrado aqui aqueles do PJE para que votou. Tem que votar, eu fiquei na o mais importante. Doutor André, agora sim, seguindo a ordem aqui, o primeiro resiste candidatura número 512, dígito 40, relatoria do Dr. Luiz Gustavo Smith. Está em mesa, doutor Luiz Gustavo? Está em mesa, senhor presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Na verdade, esse processo é o de ontem, né? É o de ontem, né? Que sim. Já foi relatado. Vou resumir, só fazer uma recapitulação para o bom andamento dos trabalhos. Havia, de fato, um questionamento sobre o partido PMN, que de início disse que integraria a coligação e depois desistiu. Isso foi devidamente comprovado. E, sob essa égide, passou-se eu passei, como relator, a encaminhar o voto no sentido do deferimento do registro. Mas houve uma suscitação de um questionamento pelo Dr. Vladimir Capistrano sobre um eventual choque dessa coligação que ora se apresenta nesse DRAP, a Avança RN1, que diz respeito tão somente à candidatura de deputados estaduais, a coligação é só para deputado estadual, em relação a algum choque, alguma incompatibilidade que tivesse do partido PRP com a sua composição em chapa majoritária. Então, não sei, senhor presidente, se é necessário proceder toda uma leitura novamente, já que a composição é a mesma que ontem estava e ontem já foi procedido, além de que o voto está disponibilizado e o relatório também, obviamente. Desse modo, até para abreviar, para não me ater muito, eu estou encaminhando meu voto pelo deferimento do registro e esclareço à Corte, em resposta ao questionamento, que todos os partidos que integram a coligação Trabalho e Superação, que é a coligação para o qual o PRP está coligado na majoritária, eles integram essa coligação Avança RN1. Portanto, não há aquele choque de normas entre a coligação majoritária e o que é posto nessa coligação proporcional para deputado estadual, que é essa que está em julgamento agora. Foi bom ter retirado de mesa ontem para fazer esse estudo e poder atuar com a certeza que o caso requer. Mas eu mantenho meu voto, encaminho e esclareço à Corte que não há o choque nesse sentido, da forma que foi suscitado ontem, de forma muito pertinente pelo Dr. Vladimir, e serviu para que nós apurássemos esse aspecto também e verificássemos que está tudo dentro das normas vigentes. E, nesse sentido, eu encaminho meu voto pelo deferimento. O voto está disponibilizado, qualquer esclarecimento eu estou às ordens.
Vossa Excelência vota pelo deferimento, Deferimento do pela DRAP declaração da regularidade formal formal da coligação Avança RN1, integrada pelos partidos PTB, PPS, PMB, PTC e PRP. Perfeito. Dr. Vladimir Capistrano. Senhor presidente, registrando meu agradecimento ao doutor Luiz Gustavo pelos esclarecimentos, por ter, inclusive, retirado os autos de mesa ontem para analisar com mais percussência quanto à minha dúvida, e também a minha forte crítica às atas que os partidos têm apresentado, que são as deste processo mesmo, são absolutamente confusas. Eu acompanho o relator. Desembargador Cornélio Alves. Eu também. Na realidade, foram comprovadas a regularidade de todos os atos processuais, né? E eu vou acompanhando o relator. Dr. Glauber. Também acompanho o relator, esclarecendo que estou com várias dessas atas me dando um monte de problemas, senhor presidente, porque tem algumas impugnações e isso tem gerado atrasos desnecessários, mas eu quero resolver todos isso o mais breve possível. Atraso desnecessário para... Eu tenho, inclusive, uma sugestão para a gente, concluída a votação, para a gente retomar essa discussão aí. Doutor André Pereira. Qual relator, presidente? Doutor José Dantas de Paiva. Com relator, senhor presidente. Então, a unanimidade, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Glauber, tem dois processos, um na relatoria do doutor Vladimir e o outro na relatoria de Vossa Excelência, que tratam desses partidos. E aí me veio aqui uma preocupação com o que dispõe o artigo 55, parágrafo 3º do CPC, sobre a possibilidade de decisões conflitantes. Não haveria aí a conexão e, nesse caso, observada a distribuição que senhor ocorreu presidente, primeiro. acho que não, doutor Vladimir. Ontem já adiantou que vai esperar que eu traga esse processo para julgar e isso evita a disparidade. Eu acho que o objeto da minha, inclusive, é mais amplo, porque tem alguns partidos que estão impugnando as convenções do que seria a coligação maior e é uma discussão. Então permanece com a relatoria, não é isso? Então vamos na sequência. Como é, doutor Vladimir? Ainda bem que ele não quis fazer, porque o dele é muito confuso. Vossa Excelência foi o primeiro a... Não sei, mas eu não quero nem investigar. Mas eu gostei da ideia, doutor Vladimir. Agora pensando bem. Pensando bem. Eu não quero nem investigar isso. Publicado em sessão, não é isso, doutor Luiz Gustavo? O acordo publicado em sessão. O segundo, resiste candidatura número 623, distrito 24, na relatoria do doutor Vladimir Capistrano. Está em mesa, doutor? Está em mesa, senhor presidente. Por favor. Trata-se de impugnação de requerimento de registro de candidatura formulada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de José Lima Santiago, o qual pretende concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, que integra a coligação do Lado Certo. Publicado o edital contendo os pedidos de registro de parecência dos interessados, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação à pretensão política eleitoral sob o argumento de que o pretenso candidato não detém a certidão de quitação eleitoral, dado que teve as suas contas de campanha das últimas eleições julgadas como não prestadas. Em abono à tese, colaciona o e-mail da 6ª Zona Eleitoral e espelho da consulta processual da respectiva prestação de contas. O impugnado apresentou contestação, na qual expõe a argumentação com vistas a elidir a obrigatoriedade da certidão de quitação eleitoral para fins de viabilizar a candidatura postulada. Nessa linha argumentativa, assevera que, além de se enquadrar em todos os requisitos do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, há de se mencionar que não paira sobre si quaisquer das condições de inelegibilidade. Explica que foi candidato à vaga de vereador no município de Ceará-Mirim durante o pleito de 2016 e no ato de oferecimento de sua prestação de contas final à Justiça Eleitoral, conforme preceitua a legislação, não conseguiu fazê-la no tempo por causas alheias à sua vontade. Aduz que, no entanto, em 8 de maio de 2018, há pouco mais de quase 3 meses, apresentou regularmente sua prestação de contas àquele juízo, sanando, pois, a ausência mencionada na decisão de outrora. Fundado em tal providência, veicula a tese de superação do óbito à obtenção da certidão em foco, considerando que o juízo de primeiro grau fixou em sentença
isso na sentença que declarou como não prestadas as contas, os efeitos da restrição perdurarão além do período citado, enquanto as contas não forem efetivamente prestadas, restaurando a plenitude de seu direito de postular-se a quaisquer mandados eletivos nos termos legais. Ante essa argumentação, requer a rejeição da impugnação e o deferimento do pedido de registro de candidatura veiculado inicialmente. E juntou vasta documentação. Intimado para se manifestar sobre a documentação, o Ministério Público insistiu na pretensão impugnatória, informando ainda do trânsito em julgado da decisão que declarou as suas contas como não prestadas. A Secretaria Judiciária certificou o deferimento do DRAP respectivo e ao relatório. Em discussão, aprovado o relatório, com voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, vou resumir o voto no sentido de que, efetivamente, o candidato não prestou as contas relativas à campanha de 2016, quando deveria fazê-lo no tempo previsto legalmente. E as contas foram julgadas como não prestadas pela Justiça Eleitoral de primeiro grau. Agora, em maio de 2018, já pretendendo candidatar-se no pleito de 2018, o candidato comparece à Justiça Eleitoral e presta contas daquela eleição, de 2016. Isso no intuito de regularizar sua situação e obter novamente quitação eleitoral. No entanto, a legislação eleitoral ela é expressa no sentido de que as contas de campanhas julgadas como não prestadas, ela impede a quitação eleitoral durante todo o tempo do mandato para o qual o candidato concorreu. Ou seja, como ele concorreu ao mandato de vereador em 2016, e o mandato de vereador ele dura de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020, durante todo esse prazo, o candidato que teve contas declaradas como não prestadas está sem quitação eleitoral. E a apresentação posterior dessas contas tem apenas como finalidade obter novamente a quitação eleitoral após o término do mandato para o qual ele concorreu, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2021. Se ele não tivesse prestado essas contas intempestivas, a não quitação ela prorrogar-se-ia a partir de 1º de janeiro de 2021. Tendo apresentado, tendo regularizado, a situação de não quitação ela se encerrará em 31 de dezembro de 2020. No entanto, no dia de hoje, 5 de setembro de 2018, ele está na situação de não quitação eleitoral. E, portanto, está ausente uma condição de elegibilidade que é constitucionalmente exigida. E, nesse sentido, senhor presidente, em acolhimento da impugnação da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto no sentido de indeferir o pedido de registro da candidatura de José Lima Santiago para o cargo de deputado estadual. É como voto. Desembargador Cornélio Alves. Como voto, Vossa Excelência. Acompanho. Com relator. Doutor Glauber acompanha, doutor André também, doutor José Dantas, doutor Luiz Gustavo. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos então aos processos. Senhor presidente, ali tem um outro. Publicado em sessão, doutor? Publicado em sessão. Tem mais algum? Não, tem né? mais um de registro de candidatura, sim. O 3 da pauta. Deixa eu ver aqui. O 3 era a doutora Adriana. Não, o dela era o 5 e o 6. É o 600, 640, 60. A relação aqui que me foi passada não tem. Qual é isso? O terceiro, então. Desculpa. Resiste candidatura número 640, diz 60, relatoria. Também não tem. Está faltando tudo aqui, mas na relatoria do Dr. Vladimir Capistrano. Senhor presidente, impugnante o Ministério Público Eleitoral, o impugnado, o requerente é Miguel Salustiano de Lima, a advogada Uine Beatriz da Silva Lima e o requerente da coligação do lado certo, a advogada Berna Ignos Barros Batista de Azevedo. Trata-se de impugnação de requerimento de registro de candidatura formulada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Miguel Salustiano de Lima, o qual pretende concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, integrante da coligação do lado certo.
Publicado o edital contendo os pedidos de registro para ciência dos interessados, a Procuradoria Regional Eleitoral propôs impugnação em razão da ausência de quitação eleitoral em face de multa imposta e não paga ou parcelada nos autos do processo que indica, relativo às eleições de 2012. Ademais, a título de produção de provas, o impugnante promoveu a juntada dos documentos obtidos juntos à 19ª Zona Eleitoral. Intimado, o impugnado apresentou a contestação por meio da qual refutou a impugnação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, asseverando que a douta representante do parquê foi induzida a erro, em decorrência de falha do sistema interno do Tribunal Regional Eleitoral detectado e apontado pelo candidato desde o ano de 2016, o qual até a presente data não fora corrigido. E aqui eu quero só fazer um acréscimo, senhor presidente, é que, na verdade, os candidatos não cuidam de ir ao cartório eleitoral e informar que quitaram a multa. Por isso que no cadastro fica constando o débito. Não se trata de falha no sistema, se trata de falha na comunicação do candidato. Mas, continuando no voto. Ressaltou que, identificada essa mesma situação quando as eleições de 2016, o cartório eleitoral da 19ª Zona, após diligências, emitiu certidão atestando que o candidato estava quito com a Justiça Eleitoral, o que possibilitou sua candidatura ao cargo de vice-prefeito de São Tomé. Argumentou ainda que realmente existia uma multa aplicada nos autos do processo de número tal, entretanto, a dívida foi totalmente quitada em 19 de agosto de 2015 e juntou comprovante. Registrou, ademais, que, em razão da impugnação oferecida pela Procuradoria Regional Eleitoral, ele requereu junto à 19ª Zona Eleitoral certidão de quitação eleitoral, que a gente chama de certidão narrativa, uma certidão feita por fora do sistema, porque justamente o sistema está fechado nesse momento. O que levou o chefe do cartório da referida zona a certificar que o candidato encontra-se quite com a Justiça Eleitoral. Por fim, requereu o recebimento da defesa de todos os seus termos e documentos deferindo o seu registro de candidatura e rejeitando, por conseguinte, a impugnação interposta pelo parquê. Em seguida, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido de registro de candidatura ante a superveniente comprovação do adimplemento da obrigação. A seu turno, a Secretaria Judiciária emitiu e certificou o deferimento do DRAP respectivo e, bem assim, informou que foram adequadamente observados os requisitos previstos no inciso 2º do artigo 36, exceto no que toca à quitação eleitoral, porque o sistema não conseguiu emitir, mas que foi comprovado pela certidão manualmente emitida. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório, aprovado. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, processo sem maior complexidade. O fundamento da impugnação da Procuradoria é que o candidato não comprovou no requerimento de registro a quitação eleitoral e o sistema também não informava essa quitação, porque o candidato não comunicou a quitação. No entanto, como o candidato comprovou a quitação daquela multa e a própria zona eleitoral em que ele é inscrito apresentou uma certidão contendo essa informação à vista dos documentos apresentados, a própria Procuradoria, que é o impugnante, posteriormente opinou pelo deferimento. E, nesse sentido, senhor presidente, em consonância com a posterior manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela rejeição da impugnação, de modo a deferir o pedido de registro de candidatura de Miguel Salustiano de Lima para o cargo de deputado estadual. E é como voto. Desembargador Cornélio Alves. Acompanho com o relator. O relator, senhor presidente. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora sim, esgotado. Senhor presidente, também publicado em sessão. Também publicado em sessão. Obrigado, doutor Vladimir. Vamos ao Deixa eu julgamento. só fazer uma pergunta. Se não disser que está publicado em sessão, não está publicado em sessão, não? Tá, não, tem que dizer. Porque vai ter. Isso não é força de regimento, não é questão de. A resolução que trata do registro de candidatura diz que deve ser publicado em tá sessão, mas certo. tem que ser afirmado que foi publicado. Que vai que Senão a gente fica, esquece. senão fica dúvida. Não fica dúvida. E aí, enquanto não começa o prazo, O doutor André toda hora me lembrando aqui. Processos que dependem de pauta. O primeiro e único, já que o outro foi julgado, é o recurso eleitoral número 147 de 53 do ano 2016, origem 49ª Zona Eleitoral, relator o doutor José Dantas de Paiva, recurso eleitoral, prestação de contas, recorrente, coligação Upanema em boas mãos, o advogado doutor Ellison Isaac da Silva Pereira, recorrido Luiz Jairo Bezerra de Mendonça, advogado Aloísio Delmiro da Costa Júnior, recorrido Antônio Anísio Bezerra Júnior, o advogado é o mesmo, e teremos aqui a sustentação oral do doutor Cristiano Barros. Doutor José Dantas, Vossa Excelência tem a palavra para relatar.
processo já devidamente identificado, senhor presidente, passo a fazer o relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Upanema em Boas Mãos, em face da sentença proferida pelo juiz eleitoral da 49ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a impugnação por ela apresentada às contas de campanha dos candidatos recorridos e aprovou com ressalvas aquela prestação de contas referente ao pleito majoritário no município de Ipanema, nas eleições de 2016. A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação apresentada e aprovou as contas com ressalvas, sob o fundamento que as irregularidades destacadas naquela impugnação não seriam suficientes para comprometer a regularidade das contas. A coligação impugnante agora recorre, pugnando pela reforma da sentença recorrida, com o objetivo de serem acolhidas as razões expostas na impugnação e reiteradas no presente recurso eleitoral para rejeitar as contas dos candidatos recorridos em virtude das seguintes irregularidades. Primeiro, irregularidade na arrecadação de recursos financeiros consistentes no recebimento de quantias em dinheiro diretamente pelo contador dos recorridos para depois serem depositadas nas contas, na conta de campanha. 2. Ausência de especificação do valor unitário de doação estimável que fora recebida. Omissão de despesas com motorista e combustível referentes aos veículos que estiveram à disposição da campanha dos recorridos. 4. Doação estimável do serviço de motorista por pessoa que não exerce esse tipo de atividade remunerada. 5. Doação estimável de bem imóvel que não pertence ao doador, além do preço do aluguel ser incompatível com os preços praticados no mercado. 6. Doação de serviços de fotógrafos por pessoas que não exercem aquela atividade e por preço incompatível com o praticado no mercado. 7. Ausência de contrato de locação de 2 ônibus usados na campanha para transporte de correligionários e militantes. 8. Omissão de gastos com combustível, entre parênteses, óleo diesel, para abastecer o gerador usado no principal equipamento de som da campanha dos recorridos. 9. Omissão de gastos com fogos de artifício. E 10. Doação financeira de servidores ocupantes de cargo em comissão. As contras-razões estão as folhas 499 até 517, pugnando pelo desprovimento do recurso. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou preliminarmente a ilegitimidade recursal da coligação, opinando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, manifestou-se pelo provimento do recurso para desaprovar a prestação de contas dos recorridos e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório, aprovado. Doutor Eu Cristiano vi Barros essa falar. preliminar do Ministério Público no relatório. Desculpe, doutor No André. relatório. O relatório, algum esclarecimento? Que no parecer do Ministério Público que está disponibilizado, não tem essa preliminar de Doutor legitimidade. José Mas está no voto aqui para a gente discutir, talvez depois do... Se não está no relatório, a preliminar... Parecer. Não está no parecer. Mas foi no recurso aventado, pelo que está Foi. dito no voto. E aí ele não fica vinculado, não é isso? Esclarecido, doutor André? É só o relatório. Porque no relatório diz que o parecer foi que a preliminar foi suscitada pelo Ministério Público. E o recurso não é do Ministério Público, não é isso? Não. Mas só essa retificação, questão de relatório mesmo. Dá uma olhada. Parecer já vai direto para o mérito aqui. Então vamos. Um parecer anterior, às vezes tem Pode ser. pode ser que tenha um parecer anterior só com a preliminar. Teve alguns momentos que a Procuradoria estava fazendo assim, Vamos ver agora. aí abria a vista novamente para falar do mérito. Pode ser Só que um tenha instantinho para esclarecer. Vamos ouvir a sustentação, porque pode ser que o próprio advogado já esclareça. Né? Pois é, pode ser, senhor presidente. Enquanto... Doutor Cristiano falará precisamos. pelo recorrente, pelo recorrido. Então, Vossa Excelência tem até 10 minutos, doutor Cristiano Barros. Inicialmente, cumprimento a todos, ao doutor Glauber Rego, presidente da Corte, ao doutor Cornélio Alves,
corregedor e vice-presidente, aos demais colegas presentes, demais membros da Corte, doutora Cibele, procuradora regional eleitoral, servidores, advogados, estagiários presentes, aqueles que assistem a sessão que é transmitida pela internet. Primeiro, queria fazer uma breve consideração sobre o julgamento outro. Até peço licença e desculpa à Corte, mas me preocupou como advogado, e como sou auxiliar da Justiça, devo levá-los apenas à reflexão. É que discutiu-se aqui um processo sobre fake news em face de uma postagem em perfil de Facebook. E até se mencionou a liberdade de expressão e se concluiu que ela devia prevalecer. Apenas faço uma consideração sobre aquele caso que não está mais em julgamento, já foi resolvido, mas que para que Vossas Excelências reflitam para os próximos. Aqui no caso havia a proteção do anonimato na postagem. Não havia identificação clara de quem era o autor da postagem, o que, por exemplo, não ocorreu no caso da Abril, mencionado pelo Dr. Vladimir. Mas, feitas essas considerações, que não vão entrar certamente em discussão, até porque o processo que venho a sustentar trata de outro tema, completamente diverso, é que venho a Vossas Excelências esclarecer um único ponto que está em discussão nesse processo, que refere-se às doações financeiras realizadas e que merece a atenção da Corte. As doações financeiras realizadas por eleitores que foram feitas na boca do caixa, num único dia ou em alguns dias, mas com períodos muito curtos. Isso foi objeto de impugnação pela parte. Todos os demais temas vêm com parecer do Ministério Público pela improcedência na primeira e na segunda instância. A sentença de piso foi no sentido de aprovação com ressalva das contas, e esse ponto foi o ponto de divergência em relação ao parecer do Ministério Público de primeira e de segunda instância. É que o que aconteceu no município de Upanema, e que isso ocorreu em vários municípios na eleição de 2016, é que houve uma greve bancária histórica, a maior greve bancária dos últimos 10 anos. Uma greve de 30 e poucos dias, que durou de 5 de setembro a 12 de outubro, salvo engano. Isso até é um pouco tradicional no Brasil, ano de eleição tem uma greve bancária mais forte, mais firme. E na agência bancária, com sede em Upanema, a limitação, os grevistas colocaram uma imposição. Só receberia uma pessoa para realizar os depósitos eleitorais. E aí o que aconteceu? Foi escalado o contador do candidato para ir ao banco com os valores que os eleitores estavam doando e fazer o depósito com os CPFs de cada um, identificados. Não há nenhuma notícia de que qualquer eleitor tenha negado a doação que fez. E aí, assim, houve os depósitos sucessivos, realmente. Mas estão todos devidamente identificados. Não cabe a discussão mais instrutória em matéria de prestação de contas. E foi por essas razões que o juízo de piso apenas glosou uma ressalva. Porque ele entendia que não havia nenhuma mácula na prestação de contas a justificar a reprovação. Inclusive, destaco aqui a Vossas Excelências que houve uma representação com base no 30A, julgada improcedente, em face desses fatos, mesmos fatos, que motivaram essa impugnação. Essa representação foi julgada improcedente em primeira instância, mesmo com a instrução, foi julgada, mantida em procedência por esta Corte e já houve o trânsito em julgado. Então, essas contas foram analisadas detidamente pela Justiça Eleitoral, seja no primeiro grau, nessa ação, seja em primeiro e em segundo grau, na representação com 30A, e não há nenhuma razão mais grave, mais firme, para duvidar da lisura e da legitimidade das contas apresentadas, sendo claro e inequívoco que a Justiça Eleitoral pôde fiscalizar, inclusive com aqueles mecanismos eletrônicos que foram implementados a partir da eleição de 16, cada uma das doações. Então, os doadores que registraram essas doações puderam ser chamados, e assim o foram, para comprovar se tinham capacidade econômica, no caso dos que tiveram conflito
com benefícios sociais ou que não tinham carteira de trabalho registrada, ou vínculo empregatício ou renda anotada, e não há nada nesses autos, como não havia no anterior, que põe em xeque, que põe em dúvida, que coloque qualquer mancha de que os recursos que entraram na conta do candidato foram dessas pessoas que doaram. Então, por essas razões, é que requer o recorrido, a manifestação no sentido de que haja o improvimento do apelo. Com relação à preliminar que foi discutida, eu por ela da Corte, não tenho segurança efetiva se houve. Na minha lembrança, não houve essa preliminar. Mas não tenho segurança efetiva porque realmente são muitos processos e, às vezes, passa algum despercebido. Então, agradeço à Corte e peço o conhecimento e improvimento do apelo. Obrigado, doutor Cristiano. O Ministério Público, com a palavra. Excelência, também, salvo engano, diante do grande número de processos, o Ministério Público suscitou preliminar de ilegitimidade da coligação e de defeito na representação, mas os autos voltaram para falar sobre o mérito. E também precisa ser confirmado se já houve decisão rejeitando essas duas preliminares. Doutor José Dantas. E só, já que foi aberto ao advogado falar sobre o processo que já foi julgado, eu vou falar também. O senhor disse que houve anonimato naquele caso. Não houve anonimato, porque o réu foi o Facebook. Ele não, o Natal Zoeira, em momento algum, figurou como réu. Então, se talvez tivesse sido elaborado de forma diferente, isso poderia ser suscitado. Mas na hora que o réu é o Facebook, uma empresa devidamente individualizada, de qualquer forma, na internet hoje não existe mais anonimato, não é? Nada que uma quebra não resolvesse. Mas é isso. Não, e só para ficar esclarecido, o tema é bastante interessante e palpitante, e eu permiti, até porque a palavra na tribuna do advogado é sagrada, assim como também o do Ministério Público, mas a preocupação externada, e que o Tribunal Regional Eleitoral comunga, é de que o eleitor não tenha a compreensão de que o julgamento de um caso concreto retira o compromisso deste tribunal com a verdade, né? Nós temos um compromisso com a verdade e com a seriedade do pleito. Então, aqui se julgou um caso concreto e que já está resolvido. Vamos devolver a palavra ao relator, doutor José Dantas de Paiva. Pois não, senhor presidente. E respondendo à indagação do doutor André, de fato, o Ministério Público, numa primeira manifestação, e o procurador à época era o doutor Kleber, ele arguiu, sim, uma preliminar de legitimidade recursal. E aí, no segundo momento, ele, com a manifestação do Ministério Público, manteve os argumentos da primeira manifestação e enfrentou somente o mérito. Mas existe, sim, uma preliminar arguída pelo Ministério Público que nós iremos enfrentar aqui no voto. Depois das apresentações, temos a preliminar de legitimidade recursal, no qual a Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação de folhas 528 e 529, verso, suscitou preliminarmente a ilegitimidade recursal da coligação recorrente, sob o argumento de que o processo de prestação de contas seria entre o candidato e a Justiça Eleitoral, não atingindo a esfera jurídica de terceiros. Em seguida, colacionou alguns precedentes do TSE pertinentes às eleições de 2012. Contudo, o referido entendimento aplicou-se até aquela eleição municipal de 2012, pois, naquela época, a legislação regulamentadora do processo de prestação de contas não permitia a apresentação de impugnação por candidatos, coligações ou partidos adversários. A partir da nova orientação trazida pelo artigo 51 da Resolução 23.463 de 2015, destinada às eleições de 2016, candidatos, partidos políticos e coligações podem sim ingressar no processo de prestação de contas, apresentando impugnação que deverá ser apreciada no momento do julgamento da prestação de contas. Portanto, não há mais que se falar em terceiro desinteressado, estranho à relação jurídica debatida no processo, uma vez que, além de passar a integrar a lide como parte,
eles possuem legítimo interesse jurídico em que as razões expostas na sua impugnação sejam acolhidas e, por conseguinte, as contas apresentadas pelo impugnado sejam reprovadas. Desse modo, em face da alteração da legislação eleitoral regulamentadora da prestação de contas de campanha para o pleito 2016, encontra superada a jurisprudência anterior do TSE, não havendo mais que se falar em ilegitimidade recursal do candidato, partido ou coligação, impugnante no processo de prestação de contas de candidato adversário. E aqui eu trago uma manifestação do Tribunal Regional de Minas Gerais nesse sentido, que está disponível no voto. Registro ainda que, no âmbito desta Corte, a referida matéria foi analisada em processo recente da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, rejeitando a aludida preliminar no recurso eleitoral, que está aqui citado o número, também disponível, que foi julgado recentemente no dia 15 de maio de 2018. Foram 2 procedimentos que foram julgados aqui e ambos tiveram a relatoria do desembargador Ibanez. Assim, considerando que a coligação impugnante detém legitimidade e interesse na análise dos argumentos expostos na sua impugnação e reiterados nas suas razões recursais, rejeita a preliminar de legitimidade recursal suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral e é como voto em relação à preliminar, senhor presidente. Todos de acordo? Com o relator, senhor. No mérito, doutor Zanoni. Quanto ao voto de mérito, eu acredito que a situação consiste basicamente no que o advogado trouxe da tribuna, mas irei iniciar para que não haja nenhuma dúvida em relação ao voto final. Vencida a matéria preliminar concernente à alegação de ilegitimidade recursal da coligação impugnante, passa-se a análise das matérias apresentadas pelo recorrente em suas razões recursais. A recorrente alega a existência de irregularidade na arrecadação de recursos financeiros, na prestação de contas dos candidatos recorridos, consistente no recebimento do dinheiro diretamente pelo contador dos recorridos para depois ser depositado na conta de campanha, consubstanciando uma irregularidade que comprometeria a fiscalização das contas, pois não haveria como precisar se o dia do depósito seria realmente aquele em que a quantia for efetivamente recebida, bem como se as pessoas indicadas como doadoras teriam realmente empregado as respectivas quantias em benefício da campanha dos candidatos recorridos. Por ocasião da sua impugnação à prestação de contas, a coligação ora recorrente fez a seguinte observação: consta da prestação de contas trazida a conhecimento deste juízo pelos promovidos depósitos identificados realizados por pessoas físicas doadoras com valores idênticos, feitos na mesma data, de forma sequenciada, com intervalos de poucos segundos, além de 1 minuto no caso, sempre realizados na mesma agência, o que leva a uma grande estranheza irrelevante, dado que se observa nos lançamentos a inexistência de um comportamento espontâneo dos doadores, de forma desordenada, como dias diferentes, valores diferentes, horários diferentes, mas algo orquestrado, monitorado e programado pelos maiores interessados na campanha. Os candidatos, entre parênteses, devem tal fato ser investigado cuidadosamente por este juízo. Foram os argumentos apresentados pela coligação recorrente. Acerca do que foi alegado pela coligação impugnante, foi possível verificar, inclusive, que muitas das doações foram realizadas de um mesmo terminal bancário, com poucos segundos de diferença entre as operações, ratificando a informação quanto à impossibilidade dos depósitos terem sido efetuados pelos próprios doadores. E aqui nós fizemos no voto, senhor presidente e demais membros desta Corte, um trabalho detalhado com os nomes dos doadores, os terminais que foram feitos, tem os CPFs, mas os valores foram fracionados pela pessoa depositante e reconhecido aqui na tribuna pelo advogado. Estão aí nos votos toda essa situação que
que seja talvez o único ponto que possa ser verificado nesse voto em relação à prestação de contas. Ainda segundo a recorrente, a referida prática reforçaria a ideia de que os recursos financeiros não seriam provenientes dos alegados doadores, mas sim de fontes desconhecidas, comprometendo totalmente a transparência das contas de campanha. Em sua defesa e nas contras-razões recursais, os recorridos afirmaram que as doações em espécie eram entregues diretamente pelos doadores, pessoas físicas, ao contador responsável pela elaboração da prestação de contas, o qual, no mesmo dia, efetuava os depósitos das quantias na conta de campanha dos recorridos. Nesse ponto, assiste razão a recorrente, porquanto logo se percebe que o proceder dos candidatos recorridos contraria a legislação eleitoral e compromete a confiabilidade e lisura da prestação de contas. E aqui eu cito o artigo 18, que fala sobre exatamente a questão das doações por pessoas físicas, que diz o seguinte, só para deixar bem claro: as pessoas físicas somente poderão fazer doações, inclusive na internet, por meio, primeiro, de transação bancária, é o inciso 1, no qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado. As doações financeiras de igual valor ou superior a R$ 1.064, R$ 1.064,10, só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação. Portanto, somente é permitida a doação de recursos financeiros mediante transação bancária, seja por meio de depósito identificado ou por transferência eletrônica, jamais através da entrega de dinheiro diretamente nas mãos do candidato ou do responsável pela administração financeira da campanha. Na espécie, tal como destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a forma típica e até inusitada pela qual os candidatos recorridos procederam na arrecadação dos recursos financeiros doados à sua campanha prejudicou a transparência e a confiabilidade das suas contas, prejudicando naturalmente a fiscalização da Justiça Eleitoral. Os documentos de folha 123 a 222 dos autos demonstram que a grande maioria das transações bancárias consistiu em depósitos em espécie na conta corrente de campanha dos candidatos, tal qual como permitido pelo parágrafo 1º do artigo 18 da referida legislação, uma vez que se referiam a valores abaixo de R$ 1.064,10. No entanto, tal como evidenciado pelo Ministério Público, alguns doadores efetuaram mais de uma doação, cujos valores somados ultrapassariam aquele limite. E nós citamos aqui, por exemplo, as pessoas de Alana Areta, Luiz Jairo, outro doador, no valor de R$ 4.000, Alana, R$ 2.000, Maria Esther, R$ 2.900, Helenilson, outro doador, R$ 1.500, Raimunda, R$ 1.800, Carlos Gregório, R$ 1.900, Antônio Argemiro, R$ 2.000, podendo, no caso concreto, indicar uma tentativa de burla à própria proibição prevista em lei, no citado artigo que nós nos referimos há pouco tempo. Assim, a referida movimentação de recursos financeiros diretamente nas mãos do contador da campanha, com a possibilidade, inclusive, de escolha quanto à melhor data para a efetivação do numerário na conta corrente do candidato, com atribuição de determinados valores a cada um dos doadores, é suficiente para comprometer a fiscalização da Justiça Eleitoral quanto à regularidade das referidas doações, afetando, com isso, a confiabilidade e a transparência da prestação de contas, devendo ser reformada a sentença recorrida quanto a este aspecto. E nos demais aspectos, senhor presidente e demais juízes da Corte, as falhas foram sanadas e o único ponto realmente que compromete a prestação de contas é esse fato das pessoas terem doadas a uma pessoa só, ao contador, e este ter feito
os depósitos pessoalmente, no mesmo horário, reconhecido inclusive aqui pelo advogado. No entanto, ao se fazer um levantamento, as mesmas pessoas doaram acima do valor permitido para fazer a transferência, sem a necessidade de uma transferência eletrônica, como se os valores que tivessem sido doados tivessem sido fracionados com esse objetivo. Então, por esse motivo, os demais itens foram supridos, que este julgador, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para desaprovar as contas de campanha de Luiz Jairo Bezerra de Mendonça e Antônio Anísio Bezerra Júnior, pertinente às suas candidaturas aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Ipanema, nas eleições de 2016, e como voto, senhor presidente. Dr. Luiz Gustavo Smith. Acompanho o relator, senhor presidente. Dr. Vladimir Capuchano. Senhor presidente, embora reconheça que há, por vezes, dificuldade dos candidatos no relacionamento com os bancos, ontem mesmo eu despachei uma cautelar de um candidato que não consegue obter folhas de cheque para pagar as contas de sua campanha, mas o processo de prestação de contas ele é um processo de natureza formal, ele exige que as formalidades sejam preenchidas, e por isso, inclusive, o advogado da tribuna afirmou que uma representação com fundamento no 30A, por essas mesmas razões, teria sido julgado improcedente, porque naquela espécie processual outros aspectos são analisados que não apenas as formalidades legais que a lei exige. O processo de prestação de contas ele é de natureza contábil e de natureza formal. Uma vez ausente as formalidades, impõe-se a desaprovação. Ainda que a legislação preveja a aprovação com ressalvas, a gente tem aplicado princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por vezes, para aprovar condutas irregulares, mas a regra é a da formalidade do processo. E, nesse caso aqui, é uma irregularidade grave, porque, não obstante a justificativa apresentada pelo candidato, ela abre uma porta imensa para a fraude à identificação correta dos doadores, e que, inclusive, permitiria a doação por pessoas sem capacidade financeira, doação de Caixa 2 sendo trazido para o Caixa 1. Admitir essa possibilidade seria abrir uma porta muito larga para esse tipo de fraude, que eu não estou afirmando que aconteceu nos autos, mas que a eventual aprovação dessas contas com essa irregularidade grave poderia admitir em processo futuro. Então, por essas razões, eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Cornélio Alves. Também. Dr. Glauber. Dr. André Pereira. Julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Não havendo nenhum outro processo judicial, eu encerro esta parte e abro a ordem administrativa, tem um processo pautado, que é o processo administrativo 903/92, que trata de uma resolução para constituição da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica para as Eleições, de que trata a Resolução 23.550/2017, alterada pela 23.574/2018. E esta resolução é apresentada, foi disponibilizada para os senhores no dia de ontem, em face da urgência. O tribunal tem até o dia de amanhã para instituir esta comissão. E, muito embora tenha sido a minuta disponibilizada somente no dia de ontem, mas já foi ela tratada com todos. Inclusive, tem aqui a participação do Ministério Público, em que foi indicado e é representado aqui pelo Procurador da República, Dr. Vitor Manuel Mariz. Tem também da Corregedoria, tem o juiz que estará à frente, que é o Dr. Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos, juiz de direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal, Liliane Priscila, da Secretaria Judiciária, Rodrigo Vilarim Martins, da Corregedoria Eleitoral,
José Wendel de Moraes Silva, da STI, Marra Soares Teixeira, da DG, Fernanda Gaspar Guimarães, da SAL, e Marta Germano, do GP. Então, a minuta está disponibilizada, eu peço o opinamento ministerial. Opinião favorável, desembargador Cornélio Alves. Como vota Vossa Excelência? Eu vou ter uma indicação da Corregedoria, que é a pessoa de Rodrigo, pela aprovação. Doutor Glauber Alves. De acordo. Doutor André. Doutor José Dantas. Pela aprovação, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo Smith. Aprovo, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Pela aprovação, senhor presidente. Então, aprovada a resolução, não existindo nenhum outro processo apto a julgamento, às 15h56, eu declaro encerrada a presente sessão.